Ok, eu estou aqui dentro da Catedral de Brasília, que para mim é muito importante, porque eu sou de Brasília, por quê? Tem um lugar que vem de lembrancinha aqui? Eu vi essa catedral sendo construída, porque eu fui criança e cresci em Brasília. A minha idade é a mesma idade de Brasília. Eu nasci no ano que Brasília foi inaugurada. Na verdade, Brasília é um pouquinho mais velha do que eu, porque ela não nasceu do nada e a partir de 1960. Ela começou a ser construída em 1956. Eu não tinha nascido, né? Na prática, Brasília é 4 anos mais velha do que eu, mas formalmente eu tenho a mesma idade de Brasília. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu tinha 4 anos. Portanto, era 1964. Essa catedral, ela existia. Mas sabe o que existia dela? O que hoje são essas colunas de concreto só. Esses vidros, que atualmente são vitrais, eles não existiam, era vazado. Então, eu, que era criança, né? Então a criança, ela costuma achar que o mundo é do jeito que ela encontra, mas ela não consegue perceber que o mundo já existia antes dela. Ele tinha uma história que foi lenta e foi construída aos poucos. Então eu achava que a catedral era aquilo, ou seja, o esqueleto. Depois que ela ficou pronta, que já era minha adolescência, aí já tinha os vidros, mas no começo os vidros eram vidro fumê. E o que hoje são as colunas era cor de concreto, cinza. Então eu achava depois que a catedral era aquilo, cor de concreto e vidro fumê. Eu acho que, eu não me lembro, foi nos anos 80 já, que aí houve um artista que foi convidada para fazer os vitrais. Então, hoje ela não tem mais aquele vidro fumê, tem estes vitrais que a gente está vendo, que eu já filmei, que dá para ver ali atrás de mim, uma parte do vitral. É um vitral abstrato. Eu não me lembro do nome da artista, mas não é difícil porque é fácil encontrar o nome dessa artista. Mas, como aconteceu comigo, as pessoas achavam que a catedral não era isso, era aquilo do vidro fumê. Então sempre há resistência em relação ao novo, em relação a uma proposta de arte diferente. E hoje já se aceitou. A catedral já tem essa cara dos vitrais que ela tem hoje. Mas basicamente ela é a mesma desde que ela foi fundada nos alicerces da minha infância. Eu não me lembro que ano que ela começou a ser construída, mas eu, como professor de história e pesquisador de história, algumas coisas disso posso descobrir, que eu não preciso ter nascido na época, não precisa ter convivido, não precisa nem estar aqui em Brasília para saber dessas coisas que eu vou falar. A gente pode conhecer, teoricamente, nos livros e por meio da internet, de documentários, de filmes. A proposta inicial do arquiteto que fez Brasília, que é o arquiteto Oscar Niemeyer, não era que esse lugar fosse uma igreja católica. A proposta inicial dele era que fosse um lugar de celebração ecumênica. Mas, em 1960, a Igreja Católica tinha um poder muito forte ainda tem hoje, mas não como tinha nos anos 60. E ela então mudou esse projeto, a proposta original. Deixou de ser um local ecumênico, era algo meio indefinido, porque o Niemeyer era comunista, ateu, né? O que ele entendia por ecumenismo teria de ser investigado e refletido. Mas era algo humanista, algo pensado como algo da cultura humana, do encontro de culturas diferentes, de religiosidades diferentes. Porque Brasília tem muito de humanismo, que é do Le Corbusier, do Lúcio Costa, do Niemeyer. E é claro que então quando eles reservaram o local para a catedral, ela teria esse caráter humanista. Não vingou, não foi isso que implantaram. Implantaram
a catedral católica. A própria palavra catedral, ela é necessariamente católica, embora igrejas neopentecostais estejam usando essa palavra, elas não para designar aquelas mega igrejas, elas na verdade não são de verdade, autenticamente, catedrais, porque catedral remete à cátedra, e a catedral era onde ficava e onde fica a cátedra do bispo. E o que é a cátedra do bispo? É onde ele fala para a congregação como bispo oficialmente, que na hierarquia católica é estranho para um protestante, mas é assim que se usa, é com essa semântica que se usa na Igreja Católica. O bispo é o pastor. Eles não consideram, não usam muito a expressão pastor para o padre da paróquia, mas eles usam a expressão pastor para o bispo. E na verdade, o que é que o bispo pastoreia? Quem são os pastoreados? Os padres. Porque também o próprio conceito de igreja para a Igreja Católica, a igreja é a comunidade dos clérigos. E eu não tenho certeza, mas só remotamente os fiéis também são partes da igreja, mas há uma separação entre clero e fiéis. E quando geralmente eles estão falando da igreja, eles estão falando do clero. Essa é a diferença do protestantismo para o catolicismo, porque quando o protestantismo fala da igreja, ele está falando da comunidade dos fiéis, de modo geral, e não apenas o clero. E também há uma interpretação também que eu acho que é equivocada, de achar que o protestantismo aboliu o clero. Olha, não é verdade. Eu estive em janeiro na Suíça, que é um país calvinista, eu estive em Genebra, eu estive em Basileia, eu estive em Berna, em Viena, e entrei nas catedrais que originalmente eram católicas, mas que passaram pelo processo da Reforma Protestante e se tornaram catedrais reformadas, que é assim que se chama a igreja na Suíça. Igreja reformada também como sinônimo de igreja calvinista. Não é a igreja luterana, nem é a igreja anglicana, é a igreja reformada, ou seja, calvinista. E eu entrei nessas catedrais que, quando foram construídas, eram católicas, mas hoje não são mais católicas. Eu já falei várias vezes lá na Suíça, nos vídeos que eu gravei, nos documentários que eu fiz, de que quando um brasileiro chega ali e vê uma catedral, ele imagina que é uma catedral católica, né? São as confusões semânticas e conceituais, o que é normal, né? Todo povo vê a outra realidade a partir dos óculos da sua cultura, da sua experiência histórica, da sua experiência de vida. Então, um brasileiro, quando vai lá, ele pensa que está diante de uma igreja católica, mas ele não sabe que ali é uma igreja protestante, é uma igreja reformada. Ele confunde essas coisas, né? Da mesma forma que um protestante brasileiro, geralmente chamado, apelidado de evangélico, quando ele vai para a Europa protestante e ele vê aquelas mesmas igrejas, ele também acha que ele está vendo uma igreja católica, porque ele interiorizou no Brasil que igreja evangélica protestante tem que ter cara de armazém, cara de supermercado, cara de cinema, de estacionamento, de secos e molhados. O que, gente, pelo amor de Deus, eu sempre me revoltei com isso. A igreja, qualquer que seja, ela é herdeira de um movimento de 2022 anos, ou de 2000 anos pelo menos, né? Ela tem dentro dela toda uma herança cultural, imagética, estética e simbologias que foram geradas em várias partes do mundo e em séculos anteriores. Ela não pode jogar tudo isso fora por causa de uma concepção equivocada do que seja a Reforma Protestante. A Reforma Protestante na Europa não fez isso. Ela preservou as igrejas catedrais e ela não eliminou o clero. Ao contrário, para ser um pastor
de uma igreja protestante, a pessoa tem que estudar teologia, ela tem que ser formada para ser ordenada, é a própria palavra ainda que se usa. O pastor é ordenado pastor. Mas há uma diferença teológica, mas é teológica, é subjetiva, é conceitual, está na cabeça, mas não necessariamente na organização. O que os protestantes chamam de ordenação é algo diferente do que os católicos chamam, porque os católicos acreditam que existem 7 sacramentos e a ordenação é um dos sacramentos. E os protestantes acham que só há 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Então, eles ordenam, mas não é considerado um sacramento. Essa é a diferença, mas é uma diferença conceitual. Na prática, eu não vejo muita diferença, não, porque existe um clero protestante, sim. Aliás, eu fui parte dele. Não sou mais, mas eu tive uma formação protestante, eu estudei num seminário, que é a palavra que se usava aqui no Brasil, seminário, a mesma que se usa para formar padres. Eu fui seminarista interno, eu fiz o curso de bacharelado em teologia para ser pastor. Então, quando eu fui pastor, eu tinha um conhecimento técnico, teológico e de conhecimento do próprio texto bíblico das próprias línguas originais. E foi isso que eu falei lá em Genebra, me dirigindo ao Silas Malafaia, que, sem saber, ele veio dessa tradição calvinista, mas um calvinismo deformado, deturpado, um calvinismo empobrecido, que nem sabe o que é calvinismo. Aí eu disse: Silas Malafaia, você não está com nada, você não está à altura de Calvino, porque Calvino era um homem erudito. Ele falava latim, mas ele também falava hebraico e grego. Ele lia os filósofos, ele lia, ele estudava, coisa que um pentecostal não gosta, né? Pentecostal não gosta de estudar, não. Eles acham que basta ter o dom do Espírito Santo e já sai pastor. Então, assim, claro, mas mesmo assim, ainda há um clero, mesmo em igrejas pentecostais e neopentecostais. E o que é o clero? É todo aquele que fala em nome da igreja e que administra a igreja. Podem não chamar esse nome, mas é clero. O que é clero? Vem do próprio grego, clérigo, que vem da palavra eclésia, que significa assembleia, é em grego antigo. Mas isso não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma tradução da palavra grega eclésia, que é igreja. Não é monopólio de uma denominação específica chamada Assembleia de Deus. A própria palavra igreja significa isso. E existem assembleias religiosas cristãs que não são a Assembleia de Deus, não são controladas e não tem nada a ver com Silas Malafaia. Agora, seria muito salutar para eles estudarem a história do cristianismo, a teologia católica, para deixarem de usar essa palavra que eles usam, aquelas igrejas, as mega igrejas, que eles chamam de catedral. Catedral como se eles não têm bispo? Onde está a cátedra da catedral do Edir Macedo? Assim, ele se autodefiniu como Bispo Macedo. Mas ele fala de cátedra nas catedrais dele? Não, ele está chamando catedral pelo tamanho da igreja, mas catedral, o que define a catedral como catedral não é o tamanho da igreja. Essa aqui não é uma grande igreja igual aquelas da Universal do Reino de Deus, não. Ela é menor. Mas ela é uma catedral. Por quê? Porque é daqui onde fala de cátedra o bispo. Isso não tem nada a ver com o tamanho da igreja. E eles confundem que catedral é aquela igreja grandona onde eles colocam muita gente para dar dinheiro para ele colocar no banco da Universal do Reino de Deus, na fogueira santa de Israel, que é uma blasfêmia contra as escrituras e contra Israel e contra o povo judeu, gente. O que o povo judeu, as escrituras sagradas têm a ver com fogueira santa de Israel, que é uma máquina de arrecadar dinheiro para quem? É uma loteria santa, mas ela dá um prêmio santo? Não. A não ser por o Bispo Macedo, né? Porque ele faz o que com esse dinheiro? Ele coloca no banco que ele criou. Foi isso que eu também falei lá na Suíça, em Genebra, em Basileia, em Berna, a pátria do calvinismo, né? Só que o calvinismo lá gerou uma sociedade diferente. O que a teologia da prosperidade gera? Gera a cultura da falência.
O calvinismo gerou na Suíça a cultura da prosperidade, mas o povo suíço é modesto, eles não gostam de ostentação de riquezas. Então o calvinismo não tem nada a ver com ostentação de riqueza, não tem nada a ver com cultura da falência, não tem nada a ver com especulação do capital financeiro. O calvinismo gerou indústria, gerou o desenvolvimento daquele país chamado Suíça, e é um povo humilde, cuja classe média gosta de usar transporte público. Isso é calvinismo. Agora, o que as igrejas neopentecostais fazem no Brasil não tem nada a ver com calvinismo, e nem com capitalismo. Na verdade, aquilo é especulação financeira que não produz porcaria nenhuma. O calvinismo gerou lá a Revolução Industrial, na Inglaterra, um país protestante. Gerou o capital que ia para onde? Para a indústria. Não era para especulação financeira. Aqui é um complemento dos sermões que eu dou para Silas Malafaia. Estuda mais, você não está com nada. Eu estudei para ser pastor. E você, estudou o quê? Ela disse que estudou psicologia. Estudou psicologia, mas o conselho de psicologia não te aceita, porque você não é um psicólogo. Você é um... O quê? O quê? O que você seria? Eu te conheci quando eu tinha 25 anos, e você ia em Campinas, e era um histérico da Assembleia de Deus que achava que o muito gritar significava muita unção do Espírito Santo. Eu achava que eu estudava no seminário, e eu tinha certeza que gritaria não tinha nada a ver com o Espírito Santo. E intolerância. Gente que não estuda, que não prepara sermão, que não conhece teologia, nem a Bíblia conhece direito. Isso não tinha nada a ver com um sermão sério. Sermões que eu preguei durante muito tempo. E que eu ia em Campinas, eu estava falando com um amigo, quando eu era seminarista protestante, né, eu ia em Campinas para a Catedral de Campinas, católica, e eu ia lá para fazer o quê? Eu ia lá para ouvir o sermão do bispo auxiliar de Campinas. Ora, eu era um seminarista protestante. E eu ia fazer o que lá? Eu ia ouvir o sermão do bispo que me edificava. Eu aprendia com o sermão do bispo católico, embora eu fosse um seminarista protestante. Certo? É esse tipo de trajetória que eu tive quando eu fui um clérigo. Hoje eu não sou mais, eu sou apenas professor de história. Olha, eu estou aqui na capela subterrânea da Catedral de Brasília e eu gosto, na verdade eu sempre gostei de entrar em igrejas católicas, nunca tive problema nenhum, mesmo quando eu era pastor, porque primeiro que faz parte da história do cristianismo e a reforma protestante não existiria se não houvesse primeiro a igreja católica. Então houve uma separação, houve uma reforma, mas não uma eliminação. Não uma exclusão, houve uma reforma. Esse era o conceito, né? Os elementos foram reformados e princípios foram mantidos. Mas eu vejo isso, o catolicismo continua se desenvolvendo paralelamente à reforma, às igrejas protestantes. E arte e religião sempre estiveram e estarão associadas na história da humanidade. A ponto de eu dizer que a minha verdadeira religião é a arte. Mas é porque a arte está muito associada à própria religião desde quando a gente era pequenos grupos de caçadores do Paleolítico. Aqui a gente vê uma reinterpretação dos princípios sagrados do catolicismo. A gente vê o altar, que é um cubo de mármore que lembra o cubismo, o modernismo. A gente vê a figura do Cristo, uma estátua do Cristo morto crucificado, coisa que protestantes no Brasil não gostam muito de usar, né? É só a cruz vazia. Mas isso é interpretação, não quer dizer que o protestantismo seja assim em toda parte na Europa. Não, na Europa a gente encontra o Cristo morto, assim, é só uma escultura. Não é a escultura que faz a idolatria. Aliás, a idolatria pode ser feita com a própria Bíblia, né? A Universal do Reino de Deus costuma idolatrar a Bíblia, como se a Bíblia fosse um amuleto. Era isso que eu ensinava quando eu dava aula na faculdade teológica para formar pastores. Olha, tratar a Bíblia como se ela fosse um amuleto mágico é idolatrar.
E eu sempre dizia, não, eu não estava chocando, não, eu não estava blasfemando, eu estava dizendo o princípio básico da reforma protestante e do cristianismo. A Bíblia é papel e tinta. O que há de sagrado nela não é o fato dela ser um livro, é o conteúdo, é o que está escrito nela. Então, se você perder a Bíblia, se você rasgar, se ela cair numa poça de lama, não há nenhum sacrilégio, porque ela é apenas um livro. O que há de sagrado nela é o conteúdo, escrito naquelas formas simbólicas que nós chamamos de alfabeto. Foi escrita em hebraico primeiro, depois em grego, koiné, e está traduzida para o português. Mas não há nada de sagrado nem no português. O português nem existia quando ela foi escrita. Então, é ridículo um pastor fundamentalista achar que aquele livro caiu do céu do jeito que ele está hoje. Em português, pior ainda, né? Que é uma língua que nem existia quando aqueles textos foram escritos. Então, é muito importante resgatar a historicidade dos próprios textos sagrados, tanto do judaísmo, que continuam válidos, mesmo sem o cristianismo, porque o judaísmo não pressupõe o cristianismo. Os cristãos acham assim, mas isso é uma interpretação que os cristãos do primeiro século faziam. Era uma interpretação entre outras, não necessariamente a interpretação. Então, o judaísmo continuou também existindo paralelamente ao cristianismo, do mesmo modo que a Igreja Católica continuou existindo paralelamente às igrejas reformadas e protestantes. Certo? Era isso que eu queria dizer, porque eu sempre admirei. Olha, o Niemeyer, um homem ateu, comunista, ele inconscientemente, ao desenhar um templo como este da catedral, ele na verdade está fazendo uma releitura do sagrado. Não é do sagrado feminino, é do sagrado sagrado, nem masculino nem feminino. Claro, eu não sou contra essa ideia do sagrado feminino, mas o sagrado para mim não tem gênero. E talvez seja por isso que eu acho que há o sagrado mesmo num corpo LGBT, mesmo num transexual, porque o sagrado não é homem nem mulher, e porque também a própria teologia cristã, judaica, etc., costuma ver o espírito como espírito, ele não tem corpo.